Morreu hoje, aos 71 anos de idade, o prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela. Ele estava internado há mais de 80 dias na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por causa de complicações provocadas pela Covid-19. Maguito Vilela lutava contra uma infecção pulmonar em decorrência da Covid-19. Por causa da doença, ele tomou posse do cargo no hospital pela internet e logo em seguida se licenciou. Maguito Vilela foi eleito prefeito de Goiânia no segundo turno, com 52% dos votos. Durante toda a carreira política, foi filiado ao MDB e presidiu o partido em 2001. Ele começou na vida pública em 1977 como vereador em Jataí, cidade onde nasceu. Foi deputado estadual, deputado federal e participou da elaboração da Constituição de 1988. Também foi governador de Goiás e senador. E desde o dia 1º, quando Maguito Vilela se licenciou, a Prefeitura de Goiânia tem sido comandada pelo vice dele, Rogério Cruz. Para entender melhor como fica a situação política na capital de Goiás, nós vamos falar agora com a ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio. Muito obrigada, ministra, pela participação. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia ou boa tarde a todos. Ministra, é um caso atípico, a gente não vê isso sempre. Como fica agora a questão da sucessão de Maguito Vilela na Prefeitura de Goiás? O caso realmente traz muitas particularidades interessantíssimas e únicas. Em rigor, a regra é que, havendo a vacância do cargo pela morte do cabeça de chapa, como é o caso, ele é o prefeito, assume o vice. Não há dúvida alguma em relação a esse ponto. O caso mais emblemático na história democrática brasileira é a assunção ao cargo à época presidente José Sarney, quando do falecimento do candidato presidente eleito Tancredo Neves. Mas esse caso traz outras tantas particularidades. Quando o vice assume, quem se torna vice? Exato, não fica vaga a figura do vice. A municipalidade ficará sem um vice-prefeito, porque o vice assume a chefia, se tornando prefeito, e o cargo do vice ele fica vago, né? Isso é a regra, não há que se falar aqui em eleição para esse cargo de vice. Num caso, por exemplo, em que o vice-prefeito, atual prefeito agora que vai assumir, ele precisa se distanciar do cargo, como fica quem fica no lugar dele caso ele precise fazer alguma outra atividade fora do município? Caso ele precise viajar, caso ele precise se ausentar do município, quem assume será o presidente da Câmara Municipal. O mesmo que ocorre aqui no âmbito federal. Quando o presidente e vice se afastam, o presidente do Congresso Nacional assume. E caso o presidente do Congresso ou da Câmara não estejam no município, assume, no caso, o juiz da comarca do município, no caso, Goiânia. Como no Brasil, já ocorreu também do presidente do Supremo Tribunal Federal assumir a presidência da República. Estamos aqui falando para a TV Justiça, vale lembrar que a época ministro Marco Aurélio Mello, presidente do Supremo Tribunal Federal, justamente quando assume a chefia do país, assina a lei que cria a TV Justiça. E esse é um caso emblemático. Agora, rapidamente esclarecendo que no caso de Goiânia, nós temos uma particularidade muito grande, inclusive há 2 ações já propostas questionando a perda da capacidade eleitoral do candidato Maguito Vilela durante a campanha, porque ele entrou em coma 20 dias antes do primeiro turno. E todo e qualquer candidato precisa ter como uma condição de elegibilidade a plena capacidade civil. E o que se questiona é que ele não teria essa plena capacidade civil desde então, e ele não saiu do coma desde então. A sua posse se deu por meio de uma chancela, de uma assinatura eletrônica. Veja que interessante essa discussão. E uma outra discussão também, colocada nessa segunda ação, já protocolada perante a Justiça Eleitoral de Goiás, é que houve uma fraude em relação às informações prestadas ao eleitorado, já que o candidato
ele estava em coma e sem perspectiva de retorno, de modo que seria o caso da substituição de candidatura, algo que não ocorreu. Então, este caso realmente dará muito debate jurídico. Ministra, muito obrigada pela participação aqui conosco no Jornal da Justiça. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Boa tarde a todos.